Obrigado. Você já parou para pensar no poder, sabe, que tem o dia seguinte? A força que tem o dia seguinte. Eu não sei quantos casamentos eu já celebrei, mas eu acho que já celebrei algumas centenas. Mas, de fato, o casamento, ele começa no dia seguinte. Ele não começa quando eu digo, olha, eu os declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. Não, é no dia seguinte. Quando as luzes se apagam, aquela maquiagem toda é retirada, e aquilo que foi planejado minuciosamente por meses e meses, dá lugar ao dia a dia, dá lugar ao comum, dá lugar às tarefas de casa, dá lugar à mania deste e daquele. É ali que começa o casamento. Eu não sei se você já perdeu alguém, voltou para casa, e somente no dia seguinte começou a perceber que aquilo era de verdade. Porque alguns de nós passam por um tempo assim de anestesia, parece que a gente está sonhando, que a gente vai voltar para casa e tudo vai ser como antes, até que chega o dia seguinte. Não sei se você já esperou com ansiedade o dia seguinte, depois de uma cirurgia delicada. E então, amanhece o dia e a gente quer ouvir o relatório dos médicos. E aquilo pode ser motivo de esperança ou de desespero. Mas tudo isso só acontece no dia seguinte. Há um momento em que Jesus conta uma parábola que parece ser reveladora, mas somente no dia seguinte. No dia seguinte a crise, no dia seguinte a tempestade, no dia seguinte da enchente, no dia seguinte aos fortes ventos que sopraram sobre duas casas. Eu vou fazer a leitura, mas eu quero fazer a leitura tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Lucas. Mas antes de ler, eu quero só que você saiba, ou melhor, traga à sua memória, o fato de que essa história que eu vou ler, ela foi contada por Jesus no final do seu sermão mais precioso, o chamado Sermão do Monte. Ele aborda uma série de questões naquele sermão. Mas ao final ele conclui o sermão contando essa história, que de alguma forma aponta para o poder do dia seguinte. O texto diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 29. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caía, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Eu vou ler o outro texto que disse, que é um texto paralelo. Agora, a mesma história é contada por Lucas. E Lucas, no capítulo 6, versos de 47 a 49, ele traz algumas informações que são semelhantes e outras que parecem acrescentar alguns detalhes importantes na história contada por Jesus. Lucas escreve assim: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Esse é o texto sagrado. Eu fico impressionado porque Jesus, como eu lhe disse, ele estava no final de um dos sermões, na minha percepção, o sermão mais belo pregado por ele. Extremamente rico. Ele falou sobre tantas coisas importantes, usou tantas imagens. Meu Deus, mas ao final, parece que ele inverte os papéis. Aquele que pregou parece tomar o lugar do ouvinte, e o ouvinte parece tomar o lugar do pregador.
Porque de alguma forma ele convida todos aqueles que ouviram o sermão à responsabilidade. E sinceramente o Evangelho é um convite à responsabilidade. Ele está de alguma forma dizendo, olha, tudo que eu preguei, todas essas palavras que eu pronunciei, elas só serão de fato relevantes se elas se transformarem em atitude na sua vida. É como se ele estivesse dizendo a mim e a você, a palavra do Senhor, ela não tem uma característica estética, não é para ser contemplada em sua beleza, mas é para ser vivida, transformada em atitude. Porque caso contrário, diz o texto sagrado que o alicerce da vida, ele é construído a partir da obediência. Aliás, eu não quero ser duro com você, mas escute, eu pensei muito antes de escrever isso aqui. Já está na hora de você assumir a responsabilidade de sua relação com Deus. Alguns de nós parece ter criado uma espécie de dependência. Dependência da ação dos pais, quando me convidam, quando me estimulam. Dependência da esposa, do marido. E eu vou usar aqui uma imagem, eu não quero chocar. Alguns são como que trazidos. Eu vou usar uma palavra ainda mais clara. Arrastados para a presença de Deus. E precisam ser incentivados a cada momento, a cada minuto. Eu quero insistir com isso. Já chegou a hora de eu assumir a minha responsabilidade na minha relação com Deus. Eu preciso construir isso. Isso precisa ser uma experiência minha. Eu preciso transformar em atitude aquilo que é o apelo das Escrituras Sagradas. Aliás, quando eu leio essa história, sabe, parece que Jesus estabelece uma relação entre três coisas. De um lado o caráter, do outro lado as escolhas e finalmente a colheita. A visão de Jesus, ela parece tão simples, meu Deus, nesse texto. E eu sei que a gente pode começar já a questionar. Por quê? Porque de alguma forma ele diz assim, olha, um homem de bom caráter faz boas escolhas e por isso colhe um bom fruto. Depois, na segunda parte desta parábola, dessa história que ele conta, é como se ele estivesse dizendo, olha, um homem de mau caráter, ele faz mais escolhas e por isso colhe um mau fruto. Eu volto a dizer, eu sei que alguém vai se levantar e dizer, ó pastor, a vida não é tão simples assim. Existe um espectro no meio de tudo isso. Aliás, eu vou mais longe. Sabe esse que o texto sagrado chama de tolo, de insensato, e que constrói na areia? Parece que aquele que um dia foi chamado de tolo, é entre nós chamado de esperto. Porque ele consegue saltar etapas. Ele consegue passar imediatamente ao sonho. Ele não gasta tempo com o alicerce, com o fundamento. Ele preserva a imagem. Porque não há, observe nessa história, nenhuma distinção entre a casa A e a casa B. A casa do insensato, do tolo, e a casa do sábio e do prudente. Do lado de fora, a gente não enxerga absolutamente os fundamentos. É por isso que às vezes a gente olha para algumas pessoas e acaba se surpreendendo. A gente diz assim, eu nunca imaginei na minha vida que ele fosse capaz de... E aqui, a continuação dessa frase pode ser uma coisa positiva e pode ser uma coisa negativa. E querem saber por quê? É porque os meus olhos não conseguem enxergar os fundamentos, o alicerce. A gente cria uma espécie de, ou a gente nutre uma espécie de afago ou de carinho com a imagem. E às vezes despreza aquilo que muitas vezes o olho não enxerga. Não é capaz de enxergar. Eu vou justificar o que eu acabei de dizer. Sabe quando eu falei de caráter, um bom caráter e um mau caráter? No versículo 24, Jesus fala de um homem prudente. No versículo de número 26, ele fala de um homem insensato. Lembra-se que eu disse que um homem prudente, as atitudes dele revelam esta prudência. E um homem insensato, as atitudes deste homem também vão revelar a sua insensatez. No versículo de número 24, aquele que é chamado de prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Já no versículo de número 26, aquele que é chamado de insensato, diz o texto que ele construiu a sua casa sobre a areia. Mas lembra-se que também falei dos resultados? No versículo de número 25, aquele homem que era um homem sábio, que em função de sua sabedoria, escolheu um bom alicerce para construir a sua casa, a Bíblia diz no versículo 25, aquela casa foi
alvo da ação da chuva, do vento e da enchente do rio, mas aquela casa não caiu. No versículo de número 27, aquela casa que foi construída por um homem cujo caráter é revelado como dominado pela insensatez, que procurou um caminho mais curto, um atalho, imaginando assim que poderia construir a sua vida, a sua espiritualidade, a sua história. Aí o texto sagrado diz que ele opta o caminho mais curto, pelos atalhos. Só que como resultado a Bíblia diz que aquela casa, construída por ele, caiu. Está lá no versículo de número 27. Eu quero só chamar a sua atenção que não existe terreno neutro. Tanto em um lugar quanto no outro, não importa o endereço. Casas erguidas, sabe, espiritualidade erguida, construída, vida edificada, história de uma família, não existe terreno neutro. Não existe nenhum lugar onde a chuva não caia, onde os ventos não soprem e onde não haja enchente de rios. Todos nós estamos sujeitos às mesmas situações. E uma coisa eu quero lhe dizer, eu falei muito sobre responsabilidade aqui. Eu não sou o responsável pela precipitação das chuvas. Eu não sou responsável pela ação e pela força do vento. E tampouco eu sou responsável pelo volume das águas dos rios. Sobre essas coisas eu não tenho controle. E elas afetam a minha vida de fora para dentro. Eu não tenho como silenciar aquela pessoa que vive o tempo todo me machucando, dizendo palavras ofensivas, ou me tratando com indiferença. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre a conjuntura em que vivo, o contexto em que vivo. Sabe, até pelo ambiente da minha família, eu sozinho não consigo controlar isso, pastor. Eu não posso mudar, sabe, a chave da vida das outras pessoas. Eu não tenho esse poder. Eu não consigo sequer, sabe, impedir que situações externas venham afetar a minha vida. Eu não tenho controle sobre isso. Quando falo de responsabilidade, eu não estou falando sobre aquilo que foge ao seu controle, que foge ao poder de suas decisões. E vou dizer mais, sabe essa ansiedade que você carrega? A maior parte de sua ansiedade, ela está sendo alimentada por coisas que você não tem condições de resolver. Absolutamente fogem à sua capacidade de solução. E vou mais longe. A maior parte das causas de sua ansiedade, esse medo, são de coisas que nunca vão acontecer, mas que na sua imaginação já aconteceram. Já aconteceram. Mas como eu disse há pouco, sabe, irmãos, eu falava sobre essa questão da espiritualidade, essa coisa do fora para dentro. Você precisa entender que a espiritualidade, ela se alimenta daquilo que acontece no secreto. Eu preciso aprender a investir no secreto. Eu preciso parar de economizar no alicerce para cuidar da imagem. Eu preciso parar de investir pouco, sabe, na serenidade, investir pouco naquilo que reveste o meu coração, para então gastar com aquilo que o outro vai enxergar. Eu não estou conseguindo ser claro? Então, me permita avançar um pouco mais nisso. Nesse Sermão do Monte, há alguns momentos em que Jesus fala sobre coisas que só acontecem no secreto. Sabe, a fundação desse prédio aqui não está exposta. Eu não imagino, nem você consegue imaginar o tamanho, a dimensão, ou isso, ou aquilo. Eu não consigo. E querem saber por quê? Porque são coisas que acontecem do nível do chão para baixo. E por isso ficam ocultas aos meus olhos. O que o texto está nos convidando é investir naquilo que ninguém vê, que ninguém percebe. Eu vou ser mais claro. No capítulo de número 6, versículo de número 4, Jesus, ele está falando sobre três coisas. Nesse versículo 4, no versículo 18 e no versículo 26, ele vai falar sobre três coisas que são de extrema importância como alimentadoras da minha espiritualidade. Ele vai falar de oração, ele vai falar de jejum e ele vai falar de esmolas. E em todas essas situações, ele nos ensina a abrir mão do holofote,
abrir mão daquela tentação de orar para ser visto pelos homens nas praças públicas e nas esquinas das ruas. Ele diz que eu preciso abrir mão da imagem de alguém que é extremamente piedoso. Sabe, eu me aproximo de você e faço questão que você veja as marcas do jejum que eu estou praticando. Veja, eu estou descabelado. Eu sequer me arrumo, eu carrego, sabe, até pó de terra, eu carrego terra sobre a minha cabeça. E ele ainda diz mais: quando você vai dar esmolas e se preocupa tanto com a imagem, você toca uma trombeta antes de entregar a sua oferta, a sua esmola, exercer a misericórdia. Mas nas 3 coisas, versículo 4, seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Versículos 18 e 26, do capítulo 6 de Mateus. Ele diz: seu pai que vê no secreto o recompensará. Você precisa investir no secreto. Você precisa investir na sua relação com Deus quando ninguém está lhe olhando. Quando eu não estou aqui pregando. Quando você não está me observando. Eu preciso aprender que espiritualidade, ela se alimenta daquilo que não pode ser, que não é como é o nome mesmo? Instagramável, é um negócio assim. Nem falar isso eu consigo direito, irmãos. Eu preciso entender que a minha espiritualidade, ela é desenvolvida a partir dessa experiência íntima com Deus. Quanto a gente desperdiça. Tão preocupados que estamos com o aplauso dos homens, e aí Jesus olha para mim e para você e diz: olha, se você fez para ser aplaudido, já recebeu a sua recompensa. Se você fez para ser visto, já recebeu a sua recompensa. Não há poder, irmãos, na oração que é feita em função daquilo que os outros vão dizer, das minhas palavras. Não há qualquer valor e sentido no jejum que é feito para que a minha imagem diante de você resplandeça como de alguém piedoso. Não há diante de Deus qualquer valor naquela esmola que é dada, tão somente para que você me parabenize. Absolutamente não há. Absolutamente não há. Mas eu vou mais longe, sabe, irmãos? No versículo de número 48, eu acho que ele destrói. Eu estou falando do texto de Lucas capítulo 6, viu? Eu não sei se você percebeu que há uma diferença significativa. Às vezes a gente pensa que 2 homens saíram para construir uma casa, um encontrou um terreno aqui, o outro encontrou um terreno ali. E aquele ali, curiosamente, era um terreno rochoso. E esse aqui era somente areia. E que eles caminharam nessa... Parece até que um teve sorte. E outro teve um azar terrível, porque finalmente construiu a sua casa sobre um solo que não iria lhe dar segurança. Só que Lucas revela aquilo que às vezes a gente não quer enxergar. Observe como a história é contada no Evangelho de Lucas. Jesus diz assim: é como um homem que ao construir uma casa, aí o texto diz, ele cavou fundo, irmãos, e colocou os alicerces na rocha. A rocha não estava na superfície. Jesus faz questão de me dizer, e a você também, que a rocha está ali, mas eu vou precisar cavar. Sabe, essa coisa da superficialidade tem sido uma epidemia, sabe, essa coisa de gente superficial à nossa volta. Sabe, a inteligência superficial, em que as pessoas parecem ter lido, mas não leu. E se você perguntar, você já leu? Alguns são capazes até de dizer, li. Mas se você pedir uma citação, certamente ele não vai conseguir lhe dizer absolutamente nada sobre aquilo. Quer saber por quê? Porque o nosso conhecimento hoje ele é superficial. A gente não consegue ler livros maiores, livros mais densos. Pastor, por favor, passar algum tempo em reflexão e meditação mais profundo. Aí Jesus disse, olha, espiritualidade de superfície não lhe dá estrutura emocional, estrutura espiritual para enfrentar as dificuldades da vida. E por isso eu preciso cavar mais fundo. A raiz tem que ser mais funda. O alicerce tem que ser profundo. Se não houver profundidade na minha relação com Deus, o primeiro vento que soprar, a primeira chuva que cair, o primeiro rio que inundar, vai destruir todo o meu projeto de vida. Eu não estou discutindo, sabe, irmãos, e realmente o texto sagrado parece mesmo sugerir que há no coração de um e outro um desejo enorme de ver uma casa construída. A questão é que a gente acaba se descuidando. Chegou a hora de você começar a cavar ainda mais fundo em sua experiência com Deus, em sua relação com Deus. Não é uma questão de sorte ou azar.
Não é uma questão de qual foi a família em que eu nasci, se era uma família de cultura religiosa ou não. Porque essas coisas elas não são alicerces para a minha espiritualidade ou para a sua espiritualidade. E querem saber, às vezes a gente só sente falta do alicerce quando a chuva começa a cair. Às vezes a gente só sente falta do alicerce quando o vento começa a soprar, sabe, balançar as janelas e a porta começa a tremer. A gente só começa a se preocupar com os alicerces quando a água do rio que está transbordando começa a se elevar dentro da nossa casa. E a gente imaginava que o rio estava tão distante, mas de repente aquilo começa a transbordar, e aquele lugar que você imaginava seguro, começa a se revelar instável. Aquele casamento de 5, 10, 15, 20 anos, começa a passar numa crise e você nunca esperava que isso pudesse acontecer. Eu leio esse texto, sabem, e o que eu observo, avança uma vez, vocês estão vendo aquela casa? Aí a Bíblia diz que cai a chuva, o vento sopra e o rio transborda. Consegue imaginar o que é que Jesus está dizendo? É que os perigos e as dificuldades, eles vêm de que direção? De todas as direções. Vem por cima, vem por lado, vem por baixo. E é impossível viver esta vida, sabe, longe de Deus. É impossível permanecer sereno, estável, coração tranquilo, em meio a tantas pressões que todos nós estamos sujeitos. Eu não sei como você tem conseguido se autocontrolar, eu não sei. Eu sou pai de uma criança autista, de um adolescente autista, gente. Ele já vai fazer 16 anos. E eles têm uma coisa de autorregulação, sabe aquelas estereotipias, aqueles movimentos? É uma tentativa de se autorregular. Eu não sei como é que você lida com essas coisas. Talvez sejam seus remédios de estimação, talvez seja a sua caminhada na praia, talvez seja gastar todo o limite do cartão de crédito, comprando coisas que você não precisa, e que depois só vão tornar a sua dor ainda mais aguda. Talvez seja explodindo com todo mundo à sua volta, você vira uma espécie de mina explosiva. E quando alguém lhe diz alguma coisa, parece aquele soldado que pisou na mina que não sabe mais o que fazer. E agora como é que eu saio dessa história? Ela vai explodir, ele vai explodir. E está todo mundo preocupado com isso. Talvez seja a sua reclusão. Você imagina que possa lidar com todas essas coisas, se você se isolar, se você não conviver, se você não enfrentar, não sair de casa, não sair do seu quarto, não sair da sua cama. Mas quando eu leio essa história, sabem, no capítulo 7, 25 de Mateus, a Escritura diz que o quê, irmãos? Que aquela casa ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Se eu for para o capítulo 6 de Lucas, versículo 48, sabe por que aquela casa não caiu? Ela não a conseguiu abalar, e eu fico impressionado porque não é nem cair, irmãos, é abalar. Abalar. Aí o texto diz, porque estava bem construída, uma construção sólida. Uma construção sólida. Eu não sei o que tem causado pânico no seu coração. Se são as coisas que às vezes vêm de cima, ou são as coisas que vêm a ação do vento lateral, ou se é o rio que está transbordando. Mas eu não sei, a Bíblia quando foi escrita, ela não foi escrita dividida em capítulos e versículos. Talvez na primeira tentativa disto foi no século IV, Eusébio de Cesareia tentou fazer uma organização assim do texto bíblico. Mais tarde, um outro, acho que o nome dele era Leonardo, século XIV, se eu não me engano, ou século XIII, ele fez algo semelhante, até que no século XVI, um outro homem fez a mesma coisa, e de lá para cá nós usamos assim. Por isso versos e capítulos não fazem parte do manuscrito original, muito menos os títulos de cada seção da Bíblia. Eles foram acrescentados para facilitar a minha percepção do conteúdo. Só que eu tenho uma dificuldade tão grande com esta parábola. Qual é o título que ela tem na sua Bíblia? Você chegou a observar? A maior parte dos títulos tem a ver com a parábola das duas casas. Alguém tem alguma coisa assim? Duas casas, não sei o que, casas. Dois alicerces. Porque nunca foi a casa. Sempre foi o alicerce. Jesus não conta essa história para falar da diferença de duas casas. Ele conta essa história para falar da diferença de dois alicerces.
O que ele está mostrando a mim e a você é que o que de fato faz diferença não é o que está do solo para cima, é o que está do solo para baixo. O texto está falando sobre o poder que tem os fundamentos da minha história e da sua história, os fundamentos da minha atitude e da sua atitude. E nesse sentido, quando eu leio a Escritura, eu percebo que o movimento em direção a Deus só se completa com a obediência. Vou explicar-lhes. Em Lucas capítulo 6, verso 47, Jesus começa a contar a história e diz assim: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que... Quantos estágios neste movimento? Primeiro, vem a mim. E a Bíblia vai me dizer que uma multidão se aproximou de Jesus. Ele chama os discípulos e começa a pregar o sermão do monte. Depois ele fala sobre: ouve as minhas palavras. Gente, ter alguém que nos escute. Quando eu vejo um salão como esse, um santuário como esse, cheio de tanta gente, com os ouvidos atentos, e eu sei que alguns me emprestam seus olhos, vou contar um segredo. Tem algumas pessoas que abençoam tanto o pregador ao longo de um sermão, pela maneira como elas olham aquele que está pregando. Vocês acreditam nisso? Tem gente que conversa comigo e não sabe. Tem gente que me abençoa e não sabe. Aquele momento em que ele balançou a cabeça, eu digo: ele está prestando atenção. Aquele momento em que aquela criatura mexe na Bíblia para confirmar algo que eu disse. Quando ele sorri, quando ele chora, quando as emoções afloram. Contei um segredo, não foi de um pregador. Mas deixa eu continuar. Vem a mim, ouve as minhas palavras. Aí depois ele fala sobre praticar. Ir à presença de Deus. Ouvir o que ele tem a dizer e não colocar em prática. Não vale absolutamente nada, irmãos. Não vale absolutamente nada. Porque o Evangelho, ele quer causar transformações. E aqui deixa eu só dizer-lhe, Jesus, quando está pregando, ele faz questão de dizer assim: olha, aquele que ouvir estas minhas palavras. Eu fico imaginando o impacto destas palavras, do Sermão do Monte como um todo, sobre uma igreja, que é a igreja a quem Mateus está dirigindo este evangelho, que era uma igreja formada por judeus convertidos ao cristianismo. E eu vou, de alguma maneira, abordar de uma forma diferente aquilo que o texto diz, quando descreve as palavras de Jesus, dizendo assim: olha, aquele, portanto, que ouve as minhas palavras. Durante todo o sermão, Jesus colocou de um lado as palavras, os ensinos dos escribas e fariseus, em contraste com as suas palavras, com aquilo que ele dizia. É aquela citação clássica do eu, porém, vos digo. Lembram-se disso? Eu consigo perceber, por exemplo, em Mateus 5,34, ele está falando sobre juramento. E ele disse: olha, eu preciso ser uma pessoa confiável. A minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. Porque se há uma relação de confiança entre eu e você, eu não preciso jurar. Você vai confiar em mim. Eu não preciso fazer qualquer juramento, porque há uma relação de confiança. É como se ele dissesse: o súdito do reino, um servo de Deus, um cristão, ele precisa ser alguém confiável. E ele disse: eu sei que as pessoas têm dito isso, mas eu, porém, vos digo. Há um outro momento em que Jesus está falando e de repente ele toma o adultério como tema. E aí ele diz: vocês ouviram falar, não foi? Não adulterarás. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu, porém, vos digo que o adultério, ele é a consumação de um desejo que começou no olhar. E é aqui que você tem que vencê-lo. Eu sei que as pessoas estão muito mais preocupadas com o ato do adultério. Mas Jesus diz: olha, eu quero que os seus olhos sejam puros. Eu quero que o seu olhar sobre uma mulher, o olhar sobre um homem, seja um olhar sem cobiça. E ele fala: a mulher para cobiçar já cometeu em seu coração adultério com ela. Ele vai mais longe.
O texto sagrado vai dizer que você precisa, Jesus está confrontando aquela gente, olha, vocês ouviram dizer que vocês precisam amar os amigos e odiar os inimigos. Deixa eu só dizer uma coisa, eu porém vos digo, não resistam ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Sabe aquela coisa de insistir nisso? Depois ele vai dizer, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Gente, Jesus continua, e novamente ele vai falar sobre adultério em capítulo 5, 32, e ele chega a dizer que qualquer que casar com a repudiada também vai cometer adultério. Vou mais longe, no capítulo 5, 22, ele novamente diz, olha, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E ele continua. O que eu quero dizer com isso? E eu só trouxe aqui alguns exemplos. Jesus está olhando para mim e para você, está dizendo, você precisa fazer uma escolha. Não é bastante ouvir falar, amai os vossos inimigos, eu preciso colocar isso em prática. É como se Mateus estivesse colocando a igreja diante dessas palavras, dizendo, olha, vocês precisam escolher, ou vocês escolhem a voz, o ensino dos fariseus e dos escribas, ou o ensino de Jesus de Nazaré. E aí Jesus olha para aquela igreja e está dizendo, você precisa tomar uma decisão. Eu sei que vocês foram criados no ambiente judaico, a família de vocês sempre cumpriram todas as prescrições da Torá, mas chegou o momento de definição. É como se eles dissessem, a gente precisa agora fazer uma escolha, e somente uma escolha. Por quê? Porque eu tenho aprendido que admiração não faz de você um discípulo de Jesus. Eu sou alguém que vê uma importância enorme na admiração. Eu sou alguém que acredita, por exemplo, que eu posso até admirar quem não amo, mas não consigo continuar amando alguém que eu não tenho mais qualquer admiração. O grande segredo, às vezes, de uma relação conjugal, de uma relação de amor, é manter essa admiração viva. É olhar para este homem, olhar para esta mulher e admirá-la como mulher, como pessoa. Este homem como marido, como pessoa. A admiração pelos nossos filhos, a admiração pelos nossos pais. Quando essa coisa da admiração ela é corroída, destruída, a reconstrução disso é difícil, muito difícil. Mas por mais que a admiração seja importante, e o texto sagrado registra que aquela gente ficou admirada, porque Jesus ensinava de maneira diferente, e fica claro perceber como Jesus ensinava diferente, porque ao longo de todo o sermão ele ofereceu aquilo que é a visão do reino acerca de todas essas coisas. Mas eu vou só fazer-lhe uma pergunta, você, ao longo de sua vida, já ouviu algum sermão sobre perdão? Quantos acreditam que ouviram pelo menos uns 5 sermões sobre perdão ao longo de sua vida? Tenha constrangimento, não me ajude só aqui. Ok, é uma pesquisa rápida. Alguém aqui já ouviu sermão sobre arrependimento? Me mostra aqui. Ok. Alguém aqui já entenderam o que é que eu quero perguntar, não já? A questão não é o quanto você ouviu, mas o quanto você se permitiu ser orientado, ser trabalhado a partir daquilo que Jesus falou ao seu coração. Eu espero que o sermão de hoje não se torne mais um sermão que a gente vai guardar em algum lugar de nossa mente, de nossas lembranças, porque essa foi a intenção de Jesus quando terminou o Sermão do Monte. Ele falou sobre tantos temas, mas depois ele olhou para aquela gente e disse assim, olha, eu só preciso dizer uma coisa a vocês. Vocês podem ter vindo até aqui, vocês escutaram as minhas palavras, e Jesus sabia da admiração do coração daquelas pessoas, mas ele olha para aquela gente e diz, se vocês não colocarem isso em prática, na primeira chuva, no primeiro vento forte, no primeiro momento em que o rio transbordar, esse seu desejo de estar mais próximo de Deus vai ser destruído e não vai restar mais nada. Ele está dizendo para mim e para você que a vida, ela produz enchentes. A vida, ela produz ventania. A vida, ela produz chuva copiosa, sabe? Tempestades. E o texto está dizendo que se a minha relação com Deus não for uma relação de profundidade, de alicerce, tudo isso que eu tenho tentado ser, sabe? Essa casa que eu quero construir,
essa família que eu quero construir, essa pessoa que eu espero ser. Aí o texto ainda acrescenta, e a ruína foi grande, não é? Eu já estive num lugar, e vocês se recordam disso, os que são mais antigos aqui. Eu não consigo tirar aquelas imagens do Haiti depois do terremoto. Não consigo. Ver aquelas casas destruídas, ruas fechadas, crianças, muitas crianças andando na rua sem papai, sem mamãe, com uma camisa longa, tentando cobrir o próprio corpo, chorando, chorando, chorando. E eu com uma vontade enorme de abraçá-las. E quando eu saí daqui, eu cheguei mesmo a dizer a Cláudia, olha, se houver uma possibilidade, eu vou trazer uma haitiana para a gente, para abençoar a nossa casa. Mas Deus não nos deu esse privilégio. Mas só depois eu descobri, porque eu conversei, e não me perguntem como, eu até hoje não consigo entender. Nós fomos fazer fotos e de tudo que estava ali acontecendo, e nós fomos conduzidos por um casal, e eles só falavam francês e crioulo, que são línguas dali. E eu não sei como foi, mas eu consegui conversar com aqueles dois, e eles me falaram da dificuldade de terem filho. Olha só, gente, dificuldade de terem filhos, do desejo que ela tinha de adotar. Eu consegui dizer a eles que eu tinha filhos por adoção. Não me pergunte como, porque eu não sei nada de francês, não sei absolutamente nada de crioulo, mas nós conversamos. E sabem, os irmãos se recordam que aquela mulher veio aqui para o Brasil, esteve em minha casa, eu a recebi em minha casa. E aí teve um dia que as duas estavam conversando, a Cláudia e esta haitiana. E ela virou-se para a Cláudia dizendo da dificuldade dela de adotar uma criança, mesmo numa situação como aquela, porque segundo ela, as pessoas da vizinhança, e também não me perguntem como foi que a gente descobriu isso tudo, que ela estava no coração. Mas ela dizendo que as crianças da vizinhança, as mulheres da vizinhança iam dizer, mas este filho não é seu. E ela não acreditava que não ia saber lidar com isso. E eu ainda me recordo do momento em que Cláudia olhou para ela e disse, olha, mas você está prestando atenção à voz errada. Você precisa lembrar que naquela hora o seu filho, por adoção, vai chamar você de mãe. E é isso que importa. O tempo passou e a gente recebeu a notícia que eles tinham adotado um rapazinho. Eu sabia que aquela viagem ia gerar adoção, só não era lá em casa, né? Só não era lá em casa. Mas deixe-me lhe dizer, aquela visão ainda está nos meus olhos, de uma cidade destruída, sabe, completamente destruída, pessoas sem perspectivas. Não permita que os seus sonhos sejam destruídos. Sabe, o sonho de ser uma pessoa moldada em seu caráter, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sabe, de ver a sua vida fazendo diferença em outras vidas. Eu não estou falando de sonho de prosperidade, gente. Porque toda vez que um púlpito hoje fala sobre sonho, tem a ver com dinheiro, tem a ver com carreira, tem a ver com profissão. Eu não estou aqui para falar sobre isso, irmãos. Eu estou querendo cavar mais fundo, para descobrir onde é que está o alicerce. E lhe dizer que enquanto você não tiver coragem de buscar e cavar com profundidade a sua relação com Deus, tudo quanto você construir estará sob o risco de ser destruído na primeira chuva, no primeiro vento, na primeira crise. Eu quero dizer a você que o seu casamento não precisa ser destruído na primeira crise, na primeira dificuldade, ou até em tempestades sucessivas. Se o fundamento for Jesus, vai haver um momento em que você vai olhar para esta mulher, você vai olhar para este homem e vai dizer assim, o que nos une é muito mais do que o amor que nós temos um pelo outro. É a presença do Senhor em nossa casa e em nosso meio. Sabe, você vai olhar para o seu pai e vai dizer, olha, papai já me decepcionou, mamãe já me fez isso. Ou olhar para os seus filhos e você vai dizer, sabe o que é que me une esse menino, essa menina, a esse homem, a essa mulher? A rocha que é Jesus, a pedra que é o Senhor. E mesmo que surjam as mais diferentes ameaças, porque quando a chuva é forte, quando os ventos batem, quando começa a encher a casa d'água, o medo da morte, o medo de tudo acabar é enorme. Mas lembra-se da história do dia seguinte? Dia seguinte, se passarmos por aquela rua, nós vamos ver que uma casa ainda vai estar de pé, irmãos. Vai ter sobrevivido à crise. E eu vim aqui lhe falar de esperança.
Eu vim aqui lhe dizer que a sua casa vai permanecer de pé. Se o alicerce é Jesus, vai permanecer de pé. Se o fundamento for a graça do Cristo, vai permanecer de pé. Para de observar a quantidade de água que está caindo, a força do vento. Oh, meu Deus do céu! E tem horas que não é só o vento que sopra, né? As três coisas acontecem ao mesmo tempo. Já passou por situação assim? Que você olha para cima, problema, olha para frente, problema, olha para o lado, problema, olha para baixo e ainda tem problema? Meu Deus do céu! Numa hora como essa, a gente só não cai no chão, só não surta, sabe? Só não sai descabelado, correndo por essa Fernandes Lima, pleno meio-dia, no sentido contrário. Pela misericórdia e pela graça de Deus. Estou dizendo algum absurdo? Não tem horas que a vontade que a gente tem é abrir a porta e sair? Mas por que isso não acontece? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu vim lhe falar de esperança. Ainda que a chuva esteja forte, ainda que os ventos estejam fortes, ainda que a água dentro de casa já subiu 1 metro, pastor. No dia seguinte, você vai ver que a água vai baixar, a chuva vai cessar, o vento vai virar calmaria. Vai dar um trabalho para colocar as coisas em ordem. Eu não estou dizendo que não vai. Quem já passou por algo assim sabe o trabalho que dá para colocar uma casa no lugar. Mas a casa vai estar de pé. A casa vai estar de pé.